Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Rafa Costa e estou aqui com o Marcelo Ferraz na nossa sala de edição. Salve, meus amigos, tudo bem? Acorda cedo para ir trabalhar e o relógio de ponto ali observa. Manhã, tarde, noite, madruga, fim de semana, 24/7, 5x2, 6x1. Os limites do editor e a arte de administrar nossa rotina de trabalho com a vida pessoal. É sobre isso que vamos conversar hoje aqui na nossa sala de edição. E hoje aqui conosco, falando de Praga, na República Tcheca, nós temos Felipe Baez, editor, youtuber, podcaster e proprietário da Creative Beast. Valeu, Marcelo e Rafa, obrigado por ter me convidado de novo, vamos conversar. E do Rio de Janeiro, Gustavo Sabrá, editor e finalizador freelancer. Valeu, amigos, obrigado pelo convite, finalmente estou conseguindo participar, valeu. Rotina, até quando ele vai aguentar? Até quando ele vai aguentar? Bom, pra começar, acho que a gente podia cada um falar aí, né? Como é que tá o corre de cada um na atualidade, o que cada um tá fazendo. Marcelão, como é que tá o seu dia a dia e a tua rotina? Cara, a minha rotina, como geralmente eu falo, né? Eu trabalho um pouquinho diferente de vocês, porque eu tenho um trabalho fixo, não é freela. Isso me dá uma certa facilidade. Mas, como eu também sou professor, a minha correria é mais sazonal, assim. Quando surge curso, é uma correria de tentar encaixar horário de trabalho, de tentar marcar férias, eventualmente, para conseguir encaixar com o horário de algum curso mais importante, mais legal que aparece. Tem a correria do podcast também, que... Você sabe, né, Rafa, que ocupa bastante tempo pra gente aqui. Também Nem fale. Essa correria. E hoje em dia também eu tenho muitos projetinhos paralelos, assim, que vem aparecendo. A gente aceita fazer pra ver no que dá lá pra frente. Você tá trabalhando, então, em horário comercial, é sim, isso? Sim. Basicamente? Exatamente. Geralmente horário comercial. Você acorda de manhã ali, vai pro trabalho, lá na TV Brasil, né? Exatamente. O trabalho fixo. E aí, depois da tarde aí pra noite, eventualmente, alguma madrugada, alguma coisa assim, eu pego as coisas paralelas, né? Os trabalhos paralelos. E você, Felipe? Como é que estão os seus horários, a sua rotina? Bem, pra mim, não somente eu tenho a minha rotina como editor, quando eu tô tendo os meus projetos, e também eu faço produção, né? Então, pelo fato de eu ter uma empresa de produção e pós-produção, eu vou compartilhar o tempo entre estando no set, ou tá na frente do computador editando, ou sendo um empreendedor, procurando clientes novos, né? Então, para mim, é sempre meio estranho o que pode estar acontecendo durante o dia. Por exemplo, no meu caso aqui, o inverno tá vindo e quando o inverno vem na Europa, a quantidade de trabalhos de produção diminui bastante. Não tem tantos filmes sendo filmados, não tem muitas produções em geral. Então, você acaba, como empresa, dependendo mais da parte de pós-produção, dependendo do seu tamanho. Como eu sou uma empresa nova aqui, então eu realmente dependo muito de pós-produção dos meus clientes de outros lugares. Então, o meu tempo no momento eu acordo, eu começo a procurar clientes, eu começo a trabalhar nas ideias para os próximos vídeos do YouTube, do meu canal, e eu fico trabalhando em projetos independentes, que também não tem nenhum dinheiro vindo, mas, bem, sempre bom trabalhar com outras pessoas criativas, né? Aí quando você vê, você pisca, dá 6 horas da tarde, você pisca de novo, dá 10 horas. É bem isso, né, cara? Pois é. E eu não sou mais workaholic. Eu não sou mais uma pessoa viciada em trabalho. Eu estou aqui do time do balanço. Eu quero tentar fazer com que as pessoas lembrem que também tem vida depois do trabalho. E a empresa está com quanto tempo, Felipe? A empresa agora tem 1 ano e 2 meses. Antes da empresa, você estava na pegada workaholic? Antes da empresa, eu estava trabalhando na Accenture. Eu trabalhei lá durante 6 anos. Eu era o coordenador de pós-produção do broadcast team. E o nosso broadcast team tinha 60 pessoas ao redor do mundo, fazendo 2.000 live broadcasts de 1 hora por ano. Ou seja, a gente está fazendo mais ou menos uns 12 broadcasts por dia, live, ao vivo. Caramba, gente. Porque a companhia tem mais de 400 mil pessoas. Uau. Ou seja... Uau, meio milhão, cara.
Pois Quase é. meio milhão. Vai chegar a meio milhão, com certeza, em 2020. Quando eu entrei na companhia, tinham 275 mil. Eu saí com mais de 400. E dentro da companhia tinham vários diretores, e cada diretor tem milhares de pessoas trabalhando para eles ao redor do mundo. Então, eles usavam broadcast e vídeo como esse conduíte de informação para eles se conectarem com as pessoas. E um live broadcast era legal, porque as pessoas do outro lado do mundo podiam mandar mensagem, eles liam e respondiam diretamente para a pessoa. Então, era uma coisa bem legal, só que isso vinha ao custo de eu trabalhar 12, 14, 16 horas por dia. Então tem basicamente um ano que eu saí dessa loucura de trabalhar 12, 14, 16 horas por dia e abrir a minha empresa e começar a ter mais controle sobre o que eu tô fazendo. E você, Sabrá, como é que tá aí? Bom, eu tô naquele momento que todo freela tem, que é entre safra, né? Depois de vários meses de insanidade, deu uma acalmada nos últimos 2 meses, pegando uns jobs meio aleatórios. Aí comecei a entrar naquele momento de alerta vermelho enquanto a reserva tá acabando. Começa a bater o desespero ali. A reserva começa a acabar e não vem job, sacou? Então, mas assim, eu tô fazendo umas coisinhas assim, tipo, agora essa semana mesmo veio uns amigos aí de São Paulo pra mim e trouxeram um clipe deles pra editar. Tipo, é projeto sem legal. dinheiro, mas também pra ficar pronto em janeiro, sacou? Vou fazendo no meu tempo livre, é uma coisa também que é legal de fazer, que a gente bota criatividade, não tem correria. E é uma coisa que eu gosto de fazer, que eu gosto de trabalhar com música, então é um pouco unir o útil ao agradável, mas agora eu tô no momento de caçar job e ter tempo de tomar cerveja quando eu quero. Na verdade é o melhor e o pior momento, né, cara? É o momento que a gente tanto quer quando a gente tá louco, na loucura dos jobs, né? Às vezes fazendo 2, 3 ao mesmo tempo. Mas aí quando ele vem também, você já começa, opa, e agora, né? É. Não, e eu tenho filho, eu tenho um filho de 10 anos, então também é um momento que eu posso ir lá assistir o futsal dele toda terça e quinta, ele vem aqui pra casa, dorme aqui. A gente tinha um canal no YouTube, a gente tá meio parado, a gente pode até pensar em voltar, que agora eu tenho mais tempo, então tipo, eu vou curtindo ele esse momento que eu tô livre, entendeu? Você fez um canal chamado Prova Isso Filho, não é um negócio assim? É, eu botava ele pra provar várias comidas bizarras, porque ele era péssimo pra comer. O cara vai ser denunciado, hein, Sabrá? A gente fez vários vídeos, foi bem legal, mas a gente... ano passado eu fui pra Globo, eu fiz o Big Brother lá e foi insano. Aí eu fiquei praticamente 5 meses sem conseguir mexer no canal, entendeu? Eu falando um pouco de mim aqui, eu tô num momento bem louco, cara. Eu tenho um problema com a madrugada. A madrugada me persegue, cara. Já é a 4ª temporada de reality que eu pego na madrugada. E ao mesmo tempo eu gosto muito. É um negócio bem difícil pra mim, porque eu rendo muito na madrugada, eu gosto do silêncio, da calma. Eu sou um cara que preciso de muito silêncio pra me concentrar e tal. Quem já trabalhou na madrugada sabe, desgasta pra caramba. Você tá no horário completamente invertido, o mundo funciona em outro horário, você chega pra dormir, tem sol, tem carro na rua do ovo passando, tem obra acontecendo, telefone, interfone tocando. Esse é o pior momento da madrugada, de trabalhar a madrugada é isso, né? O trabalho em si é maravilhoso, mas aí o problema depois é viver ao contrário, né? Você dormir e tal, e aí você acorda, perdeu o horário do banco, o restaurante já fechou. Resolver a vida é uma complicação, né? Ainda mais se você mora sozinho, se você não tem ninguém ali junto, né? E aí eu tenho a Escotilha Filmes também, né? Que graças a Deus, assim, num momento muito bom, pintou... Eu tava, sei lá, 3, 4 meses atrás, nesse exato momento do Sabrai, e de repente, tudo junto ao mesmo tempo, né? Então, madrugada, mais 3, 4 freela ao mesmo tempo aqui. Cara, eu entrei numa loucura, assim, acho que os últimos 3 ou 4 finais de semana eu passei reto, eu não descansei. Basicamente, eu ficava na minha ilha aqui, levantava da minha ilha, ia pra ilha do SBT, ficava lá mais 6 horas, voltava... dormia, quando acordava já sentava na minha ilha. E assim foi, sei lá, meu último mês, assim. Então eu tô muito cansado. Tá encerrando lá agora no SBT, então assim, eu tô bem aliviado, na real. Mas a ideia dessa pauta veio justamente do Felipe, né, Felipe? Eu lembro, o Felipe tem um podcast chamado Get a Grip. Eu quero que você conte um pouco aí, Felipe, pra gente sobre esse podcast também. Mas foi muito legal que, num dado momento lá, eu me identifiquei muito com você,
que você começou a falar justamente sobre isso. Sobre, acho que talvez até esse momento que você viveu, que você estava falando agora há pouco, que você trabalhava 12, 14, 16 horas por dia, né? E aí o seu outro brother lá, o outro host do podcast até falou que estava nesse momento e que gosta disso, e eu não lembro exatamente, mas aí vocês acabaram travando ali uma discussão que você falou basicamente o que eu vivo pregando, assim, que eu trabalho para viver e não vivo para trabalhar, né? Realmente, no Get a Grip a gente está sempre procurando pautas interessantes para as pessoas da nossa área discutirem. Uma delas realmente é achar esse ponto de balanço entre a vida pessoal e a vida de trabalho. Eu passei pelos dois lados, a parte de ter muita vida pessoal e pouco trabalho, muito trabalho e pouca vida pessoal. E o Gabriel, o meu co-host, ele, como ele tem a empresa própria, como eu tenho agora também, ele tá sempre preocupado em será que eu vou conseguir todo o dinheiro que eu preciso pro ano para pagar minhas contas, etc. Aí ele acaba trabalhando muito, ele acaba vendendo a coisa mais cara que nós temos, a coisa mais preciosa que nós temos na nossa vida, que é tempo. E quando também você troca o seu tempo por dinheiro, você dá um valor pro seu horário, também é uma coisa que não necessariamente seja muito boa para você. Então, isso até é um assunto diferente em como que você está cobrando seus clientes. Você está cobrando pelo tempo, ou seja, você fala, eu trabalhei 8 horas, me paga por 8 horas, ou você está falando, eu vou te dar resultado que vai ajudar o seu negócio e isso tem um valor. E é independente de horas. A ideia é, nós temos uma vida e a gente tá aqui pra aproveitar a vida, né? Pra ser feliz. Exatamente, né? Porque se deixar, né, cara, acho que a gente já falou isso em outros episódios também, que muitas vezes a gente reclama, né, muito sobre essas cargas horárias e tal, mas muitas vezes também é falta de posicionamento nosso também e de negociar direito, né, deixar as claras as coisas. Mas tantas outras vezes a gente realmente não tem saída, né? É normal para vocês trabalharem com contrato e no contrato ter estipulado horas, preços, hora extra e coisas do tipo? Sim, tem diversos cenários, né? A gente tem televisão, por exemplo, que já é um pouco mais regulado por conta de sindicato e tal. Tem projetos com produtoras, tem filmes, né? Então, acho que depende muito do momento e para quem você está trabalhando. Certo, é. Mas a tendência no Brasil é sempre rolar um abuso. Eu já sofri muito com isso, hoje eu sofro menos, né? Mas acho que é por conta da gente acabar evoluindo, né? O Sabrá pode falar, o Sabrá tem bem mais experiência que eu até. Isso que eu digo, quando eu entrei na conspiração, foi minha época que, tipo, eu não era casado, só tinha uma namorada, trabalhava 18 horas por dia, 16... É loucura. Porque minha namorada morava em Petrópolis, eu tava no Rio, então de segunda a sexta minha vida era só conspiração filmes. Eu ficava lá o dia inteiro, larguei faculdade, fiz tudo pra poder trabalhar, porque entrei nesse mundo, curti, e lá, meu irmão, era insano, não tinha dia, era final de semana, era qualquer hora. Ainda mais publicidade, e na época que publicidade ainda era muito forte no Rio, hoje em dia já praticamente tem quase nada. Mas naquela época, era a maior produtora do Rio de publicidade, era a Conspiração. Era uma das maiores do país, né, cara? Acho que Conspira e O2 ali. Era só diretor pica, era Andrusha Waddington, era Carol Jabor, era Mini Kertz, uma galera pica, entendeu? E quando eu saí de lá, eu já não aguentava mais, eu tava doido pra ir embora, porque eles não me davam aumento, não me botavam como editor, porque eu era assistente. Aí uma hora você enche o saco e quer sair. Eu passei algo bem parecido lá na Dynamo também, assim. Foi onde eu me formei, aprendi, fiz amigos que eu tenho até hoje. Eu devo muito àquela época que eu vivia ali. Mas eu também tava nesse ritmo aí, cara. 14, 16 horas era normal, assim. E eu acho que esse é o problema, até levantar aqui a discussão, né? Porque eu acho que o problema do editor, o que fode a gente, é que a gente tem muito tesão pelo que a gente faz, cara. E a gente não consegue dividir as coisas. Vocês concordam comigo, não? Concordo completamente. Porque você fala, não, mas tá legal, eu gosto muito. E eu acho que tem uma maldade também de quem contrata a gente, muitas vezes, de se aproveitar dessa situação, né? É aquele negócio, é a fábrica de chocolate pra gente, né? Exato. Tem um trabalhão pra fazer, mas é a fábrica de chocolate, você tá lá dentro. Tem um monte de doce em volta. Coisa, né? E você poder trabalhar em casa também, eventualmente, né? Eu acho que isso acaba tomando um tempo da tua vida que em outros ambientes e para outros trabalhos, eu acho que às vezes não acontece, né? Porque o cara não tem a possibilidade de fazer o que a gente faz, né? Inclusive, me faz fazer a pergunta para vocês, como é que vocês gerenciam o tempo de vocês? Como é que vocês gerenciam o que vocês têm que fazer, os freelas que estão vindo e o tempo em geral? Eu descobri os aplicativos depois de bater muita cabeça, de ver que o tempo não estava rendendo, de esquecer coisas. Eu agora tenho 3, 4 aplicativos de celular e tudo eu registro.
agendamento, é o tempo que eu tô... Qualquer tarefa que eu tô fazendo, eu coloco para calcular, o aplicativo fica correndo ali, registrando o tempo, e é a forma que eu encontrei pro dia render. Eu uso muito Wunderlist, eu uso muito. Eu tenho um de lista também, que é o Clear. E o calendário, basicamente esses dois. E aí eu programo mais ou menos os freelas ou os... Então, tem 2 meses, eu já coloco lá que os próximos 2 meses eu tenho as madrugadas ocupadas, e aí imagino que já reservo meu horário de sono ali, de descanso. Ok, essa era a grande pergunta que eu queria chegar. Vocês bloqueiam o tempo pra descansar e pra ter vida pessoal? Ah, sim. Eu pelo menos priorizo isso, cara. Ultimamente eu tenho forçado uma barra também. O meu caso eu deixo rolar, cara. Eu não fico mesmo me planejando muito, não. Depende do job que eu tô, porque depende do horário. Às vezes eu posso trabalhar em casa, eu faço meu horário, eu posso trabalhar na produtora, que aí vai ser o horário que eles querem. Ah, não, sim, mas assim, de algum modo você sabe que você vai dormir tal hora... Você cria uma rotina, né? É isso, acho que é essa a pergunta do Felipe. É porque assim, você mesmo falou que você é o cara da madrugada. Eu sou da madrugada até quando eu tô em casa sem fazer nada, entendeu? Eu fico acordado até 4 horas da manhã, vendo televisão, tomando cerveja, vendo televisão, ou então às vezes até trabalhando em casa mesmo. Prefiro trabalhar de madrugada, acordar 11 horas, fazer meus afazeres, depois sentar tipo 5, 6 da tarde, sei lá, e ficar até 4 horas, 5 horas da manhã trabalhando. É o que eu faço, assim. Normalmente, ou quando eu trabalho durante o dia... Né? Às vezes eu fiz agora o Vai Que Cola do Multishow e ela era numa produtora. Mas, por exemplo, ano passado, quando era de 8 às 4 da tarde, eu saía de lá e ficava acordado até 2 da manhã, 3 da manhã e tinha acordado no dia seguinte. Então, tipo assim, meus horários são meio malucos. Eu durmo pouco, então eu tô acostumado a dormir pouco. Cara, isso é uma vantagem muito grande Eu invejo quem consegue dormir pouco. Eu não consigo, cara. Eu preciso de 8 horas por dia de sono. Mesma coisa que eu até ouvi o Felipe, eu me identifiquei com você lá no Get a Grip. E é interessante, né? Porque a gente entra numa cultura, principalmente em publicidade, talvez, assim, de que, cara, parece que se você dorme 8 ou mais horas por dia, tipo, mano, você não tá trabalhando, tá ligado? Você é vagabundo, né? Acho que é por isso que eu acostumei com isso, entendeu? Porque eu comecei na publicidade e acho que eu acostumei a dormir 5 horas por dia. Nossa, cara, eu não consigo, assim, me compromete a saúde, eu começo a ficar mal, doente. Às vezes eu vou dormir 5 da manhã, acordo 10, 10 e meia. No início do ano eu fiz o Big Brother, foi janeiro, fevereiro, março, abril, e depois ainda fiquei mais um mês pra fazer um best-of lá deles, que era o tal do Fogo no Parquinho. E eu trabalhava de 9 da noite às 6 da manhã. Caramba. E era lá no Projac. E eu moro no Arpoador. Então, tipo, era 1h30 pra chegar. Não, e eu não tenho carro. Eu ia de metrô, BRT e van. Nossa, e voltava destruído no dia seguinte, né? Não, aí voltava, tinha um motorista me trazia em casa, pelo menos. Então, pelo menos eu vinha dormindo no carro, entendeu? E o saco é que às vezes você tá contratado pra trabalhar 6 horas ou 8 e vira 10. Não, lá era 8 horas. Não, tudo bem, era 8, só que você demora 1h30 pra chegar, mais 1h30 pra voltar, virou 12, 11, né? Pois é, ninguém tá te compensando, ninguém te compensa por isso, né? Pela parte do... Não, eu ia dormir às 7, quer dizer... 7h30 eu deitava, acordava, sei lá, nem lembro, cara. Acho que eu acordava, sei lá, 3 da tarde. 7 horas eu tinha que ir embora, mano. Eu só via meu filho no final de semana. Isso assim, porque eles queriam me dar uma folga, era uma folga por semana, eles queriam me dar folga na quinta. Eu pedi, cara, pelo amor de Deus, me dê uma folga no sábado, porque aí eu vejo meu filho, porque eu chego em casa sábado de manhã e só vou trabalhar domingo à noite. Aí eles falaram, não, então beleza, eu acho que eu era o único editor com filho. Então eles falaram, não, beleza, então você fica com sábado. Foi a minha sorte, porque eu tinha pelo menos no final de semana ficar com meu filho. E é muito louco, porque a gente pode estar vivendo 2 jobs ao mesmo tempo e de uma sexta-feira para uma segunda você não tem mais nada para fazer, né? Você não sabe nem o que fazer com tanto tempo, né? Não, e uma coisa, por exemplo, você não consegue às vezes um planejamento a longo prazo. Por exemplo, meu pai vai fazer 70 anos agora em novembro. Ele cismou que quer fazer uma viagem com a família inteira. Aí ele já quer que eu compre passagem e falo, pai, e se eu estiver trabalhando num lugar que eu não tenha folga? Ele, mas você vai ter que entrar nesse job falando isso. Eu falei, mas se eu chegar pro cara e falar assim, eu preciso de um final de semana. O cara, mas esse final de semana é o mais importante, então não vou poder te contratar. Aí você fala assim, pega o job ou eu não passo os 70 anos do meu pai? Já teve situações assim de que vocês tiveram que faltar em coisas ou tiveram que enfrentar alguma situação chata aí por conta de eventos desse tipo, não? Eu já. No início desse ano, logo que eu acabei o Big Brother, fiz o programa do Miss Brasil do Bandeirante. E no final do job, foi no aniversário de 100 anos da minha avó. Eu não fui. Você não foi no aniversário dos 100 anos da sua avó? Eu tive que trabalhar. Caraca, não fui, mano. Porque eu tava fechando o job.
Eu pedi folga pra eles, mas deu um problema e eu não conseguia. Eu já tive um casamento de um brother que era, tipo, praticamente meu irmão, assim. E já aconteceu de eu entrar no trampo falando do casamento, avisando que eu tinha o casamento e tal. E, não, vamos ver. Não, tudo bem, vai dar certo, vai dar. Na hora H, nego, tipo, puta, não vai dar. Ah, cara, eu falei, sinto muito, eu sou padrinho, tô avisando há 2 meses do casamento, tá ligado? Enfim, eu acabei comprando a briga porque eu julguei que não valia a pena, por causa de um trabalho, perder o casamento do meu brother, tá ligado? Do meu melhor amigo ali. Mas, enfim, nem sempre não julgo também. Acho que cada situação é uma situação, né? O que eu acho estranho da parte das produtoras e de quem quer que esteja organizando qualquer que seja o projeto, é que se alguém falar, eu vou fazer, mas tem esse dia específico que eu não vou poder, o organizador já sabe o dia, pode falar, ok, então tá, eu preciso achar uma outra pessoa agora para te cobrir 2 dias antes e 2 dias depois, para poder saber o que você está fazendo e não ter que passar 8 horas descobrindo o que você fez. Ou seja, não é uma coisa super difícil de resolver. Mas acontece que nem todas as produtoras bancam isso, sacou? Banca financeiramente contratação de outra pessoa. Mas pode ser que, por exemplo, isso é um esquema também de ser um compromisso. Por exemplo, você quer pegar um dia de folga que você sabe que vai ser difícil lá, você fala, ok, ao invés de ser só um dia que você precisa contratar outra pessoa, contrata a pessoa por 5 dias e eu perco aqueles 5 dias. Mas pelo menos você perde 5 dias, você não perde o job todo. É um compromisso. Verdade. Tudo vai te combinar, né? Ou seja, eles não pagam a mais, porque eles não vão estar pagando 2 pessoas ao mesmo tempo, só que você não vai receber, né, naqueles dias, mas você pelo menos consegue achar um jeito que dá pra todo mundo ficar feliz. E uma terceira pessoa conseguiu um job por 5 dias. Eu não sei, o que eu acho estranho, não necessariamente estranho, acontece muito, vocês passam por isso todos os dias, mas eu, por exemplo, com uma empresa nova e ter vindo trabalhando várias horas por dia, eu tento ao máximo respeitar o tempo das pessoas. Então, quando, por exemplo, eu tenho um projeto e eu falo, eu vou fazer um curta-metragem, e eu falo para as pessoas, a gente vai começar no horário de 6 da manhã e vai terminar 8 horas da noite. É só isso. Se eu não conseguir, eu não consegui. Fechou. É uma consciência que pouca gente tem, né? Sim, não, e pra mim é um respeito. Eu quero que as pessoas, quando venham trabalhar comigo, que elas gostem de trabalhar, que o ambiente seja bom e que elas sintam respeitadas. Então, o Felipe falou que a gente vai gravar durante 12 horas. Quando deu 12 horas, a gente terminou e falou, galera, pode ir embora. Então esse é o tipo de coisa que eu gosto, porque eu gostaria que as pessoas também respeitassem o meu tempo e me respeitassem também, né? E até agora eu só tenho tido boas experiências com isso. Não só experiências com as pessoas que trabalharam comigo, mas também com os meus clientes. Os meus clientes também ficam bem felizes por eu poder entregar tudo que eu prometi e mais, e no tempo que eu prometi. E você sente, Felipe, que essa política é uma coisa sua ou é uma cultura daí da Europa? Eu não sei se seria um negócio de cultura ou minha mesmo, porque eu não fiz parte de produção e pós-produção no Brasil. Então tem várias coisas que pra mim eu não tenho a experiência brasileira de como que as coisas funcionam aí. Então só tenho essa perspectiva daqui. Aqui, as pessoas não respeitam muito o tempo das outras. Elas falam, ok, vamos gravar até as 10 horas da noite, aí você vê, já são 2 horas da manhã. Aí depois elas falam, obrigado por ter ficado até mais tarde, mas é só isso também. E são aquelas horas que você perde, são horas que você pode ter feito outros planos. Aí você acaba tendo problemas. Pessoal, por exemplo, os que são casados ou têm algum relacionamento, a outra pessoa espera que você esteja com eles. Participe da vida deles, né? Aí você começa a falar, desculpa, eu não vou poder. Desculpa, eu não vou poder. Aí que você poderia... Aí de última hora você fala, desculpa, mas eles vão precisar de mim, eu não tô conseguindo sair. E começa a afetar a sua vida pessoal. Começa a minar, total, né? Cara. Se afetar a sua vida pessoal... você começa a ficar estressado. Se você começar a ficar estressado, começa a afetar a sua vida profissional. Você começa a fazer erros, você começa a ficar mal-humorado. Então, é aquele dominó, né? Então, eu tento ao máximo lembrar de que tudo afeta tudo. Então, eu não quero afetar minha vida pessoal, porque no final das contas, se você perde o seu emprego, ou se você tem um emprego bom, se você não tiver a vida pessoal... Pra que você tem, né? Você tá só trabalhando, né? Uhum, não, total, cara. E pra mim, assim, faz um sentido de vida mesmo, assim.
Eu tenho uma dificuldade de entender essa galera workaholic, assim, dificuldade mesmo. Cara, pra mim viver é me divertir, viajar, encontrar amigos, dar risada, beber cerveja, ir no cinema. Isso é viver. A gente não pode viver só fazendo isso, porque a gente precisa pagar por essas coisas, a gente precisa se sustentar, porque assim, você tem duas situações. Uma que você tem a necessidade, o momento do Brasil é ruim, existe desemprego, você não tem escolha, ok, agora mesmo eu não tive escolha, tive que pegar tudo que veio pela frente, mas foi um período, né? Uhum. Agora, o problema é quem leva isso como estilo de vida. Sim. E principalmente em publicidade eu vi muito isso, e isso é assustador, cara, pra mim é assustador. E mais assustador ainda é a pessoa achar que aquilo é óbvio, normal, que aquilo é um padrão que é normal e que você tem que se enquadrar naquele padrão, né? A minha ruptura ali naquela época de publicidade foi por aí, porque eu era novo, comecei a dar o sangue, a aprender muita coisa, tava muito feliz e tal, só que eu comecei a perceber que eu tava ficando doente, que eu tava perdendo casamento, que eu tava perdendo jantar de família, que eu tava perdendo Natal, que eu tava perdendo fim de semana, que eu tava perdendo meu relacionamento, entendeu? Tava indo pro vinagre e tudo. E eu falei, cara, pra que tudo isso? Pra eu aprender mais rápido ou pra eu ganhar mais grana? Tudo bem, na época nem grana eu tava ganhando porque eu era assistente ainda, né? Mas por mais que eu estivesse ganhando, para algumas pessoas não tem limite, né? O dinheiro o céu é o limite e se você não tem realmente essas coisas muito bem pautadas, cara, isso que você falou do relacionamento é muito perigoso, assim, não só de você atender a expectativa da outra pessoa também, mas de você, em alguma dada ocasião, acabar perdendo o seu próprio relacionamento, né, cara? Então, assim, tem os momentos de loucura? Tem. Eu vivo em vários momentos desses de loucura? Vivo. Só que tem que ter a compensação, né? O Lucas até falou no episódio anterior aqui, o Lucas Gonzaga, ele falou sobre essa loucura de montagem e tal. Ele falou que ele conheceu lá nos Estados Unidos um sujeito que é casado com a filha do Walter Murch. Walter Murch, que é um editor famoso, né? A gente falou até no outro episódio, o cara ganhou Oscar e tal. E o cara já é bem idoso. E aí ele perguntou, né, pro cara, falou, pô, mas como é que teu sogro aguenta esses trancos, né, cara, dessa loucura da nossa área de Hollywood, que o bagulho é tenso pra caramba lá. Ele falou assim, meu sogro é basicamente assim, ele pega um filme, trabalha 3, 4, 5, 6, 10 meses na loucura, e ele pega o mesmo tempo depois e fica parado sem fazer nada. Não, mas eu também penso assim, então, obviamente vai ter momentos que você vai ficar na merda durante vários meses, mas depois também você vai ficar mais tranquilo, então você vai ficar durante um tempo pegado pra caramba, depois você vai pegar um job mais light, aí vai curtir mais. Acho que isso é normal em vida de freela, né? Ainda mais na nossa área. E esse é o balanço, né? Se você estiver fazendo isso durante um ano inteiro, 100% do tempo, isso não é um período momentâneo, não é uma coisa... é só por agora, né? Acaba virando rotina. Se virar rotina, ficar nessa loucura, e eu acho que essa que é a parte que não só que é difícil, mas que é perigosa, né? Quantos de vocês ficam gripados, assim, durante esses momentos de loucura? Só por curiosidade. Cara, eu já fiquei muito. Eu não fico mais. Eu tomo algumas precauções, assim. Quando eu tô nesses ritmos muito fortes, eu costumo me alimentar melhor, tomar muito suco de limão, às vezes até vitamina C, aquelas em cápsula, né, de efervescentes, para melhorar a minha imunidade. Porque quando você trabalha muito, você esquece de tomar água, você esquece de um monte de coisa, né? Você passa direto. Aí você alimenta mal, né? E se você não dormir bem ou não descansar... E se você não descansar, aí você fica aberto pra pegar qualquer coisa, né? Aí é batata, cara. Cai, derruba. Quando eu fiz os 4 meses... fiquei 4 meses no Big Brother. Aí depois eu fiquei mais um mês fazendo o Best Of lá deles, que é pro Globoplay. E logo na sequência, assim, eu terminei, dia seguinte eu fui fazer o Miss Brasil. E a gente foi pra Mangaratiba, num resort lá fodão. Isso foi uma parte boa. E a parada tem praia, não sei o que. Eu falei, praia? Pô, beleza. Eu não levei nenhum casaco. Chegou lá, meu irmão, tava um frio. Devia estar assim, sei lá, 14 graus, 12 graus. Eu passei mó friaca. Aí a gente voltou pra cá, a gente terminou o job. No último dia, que era a festa, eu tava em casa com gripado, 40 graus de febre. Perdi a festa das Miss Brasil. Perdeu a melhor parte. A melhor parte, porra, eu perdi. Porque eu não aguentei, depois dos meses todos pesados, meu corpo pediu arrego e eu fiquei 2 dias de cama em casa. Pois é, então o negócio de ter esse balanço é que a gente precisa descansar, a gente precisa ter esse balanço. E se a gente não fizer isso, nosso corpo vai falar, você não quer fazer? Então tá, eu vou desligar.
Não, e a galera entra numa pira também, essa coisa, que é muito perigoso também, essa coisa de energético, né, cara? Isso é horrível. Eu evito, assim, ao máximo do máximo tomar, cara. Isso é um veneno, né, cara? Eu passo longe também. Eu não tomo energético, eu não tomo nenhum refrigerante, não tomo café. Ah, é? Nossa, café. Café eu não passo sem. Pois é, Eu sou movido a café. Eu sou movido a sono, eu tenho que dormir, aí quando eu acordo eu tô pronto. Eu vejo, muita gente fala. Minha única experiência no Rio foi trabalhar numa Olimpíada, que era um momento totalmente atípico, né? Você que já trabalhou nos dois mercados, ou sabrá, bastante tempo nos dois, né? Você sente diferença de ritmo de trabalho aí do Rio para São Paulo? Cara, eu te digo assim, que como eu fui pra São Paulo e fiquei na MTV praticamente o tempo inteiro que eu fiquei em São Paulo, então o nosso ritmo era fixo, né? Não tinha muito, a gente não saía muito dos nossos horários. Às vezes trabalhava no sábado ou no domingo, mas a gente nem televisão, normalmente a gente trabalha 6 dias por semana mesmo. Quando eu saí de São Paulo, eu não cheguei a fazer muito freela, eu fiz poucos lá. Apesar de que eu achei o mercado um pouco fechado, porque eu não conhecia muita gente, né, fora da MTV. Então, pra mim, voltar pro Rio foi melhor, porque eu conheço muita gente aqui, entendeu? Porque quando eu saí da conspiração, a maioria dos meus amigos da conspiração também saíram, então a galera se espalhou. Então eu conhecia uma galera, cada um em cada canto, entendeu? Então pra mim foi bem melhor ter voltado. Então eu não tive tanta experiência no mercado em São Paulo, fora da MTV, não. É porque eu sinto, pelos cariocas que eu conheço e já tive a oportunidade de trabalhar, eu sinto que eles se incomodam mais e num bom sentido, né? As pessoas veem até como um mau sentido, mas eu vejo até como bom, assim. Eles se incomodam mais de trabalhar, por exemplo, sábado, domingo. E eu falo, caramba, eu me identifico muito, porque, sei lá, bicho, pra mim fim de semana é feito pra descansar, pra me divertir, entendeu? E tudo bem, a gente já falou aqui, já bateu nessa tecla de que coisas temporárias vão exigir isso e a gente faz, não tem problema. Às vezes me parece que não há indignação nenhuma, assim, sabe? Tudo bem, sabe? Sábado, domingo, não, mas feriado. Eu tenho vários amigos meus freelas que eles falam, meu valor por semana é esse, meu valor por semana com final de semana é outro. Olha, isso, por exemplo, eu nunca vi aqui em São Paulo. Na associação, acho que também, de editores, acho que isso também já foi falado. Mas eu vejo pelos meus amigos falarem, como quando tem final de semana, eles cobram outro preço. Entendeu? O que eu acho mais do que justo. Já que eu vou trabalhar final de semana, acho que eu tenho que ganhar um pouco mais, entendeu? Pois é, né, cara? É umas coisas que a gente tem que começar até legal ouvir isso de você, porque a gente às vezes fica, né, achando que é normal, cara. E esse que não pode, né? A gente normatizar um negócio que, sabe, começa a ficar absurdo. Que, por exemplo, a ideia do 6x1, a gente trabalha 6 horas por dia, 6 dias por semana, né? Esse seria... Mas isso em TV, né? Geralmente em televisão. Sim, geralmente em televisão. Brasil, em projeto. Só que o que acontece? Tem trabalho que aí aconteceu comigo num reality. Na hora H, o cara falou, não, são 5, era 5x2, 8 horas, né? Porque geralmente quando é 5x2 faz 8 horas para poder compensar, né? Para não trabalhar no sábado, que é o que a gente fazia lá, por exemplo, na MTV, né, Sabrá? A gente trabalhava de segunda a sexta e folgava de sábado e domingo. Só que tem muita gente que coloca o 6x1 trabalhando no sábado com as 8 horas. Na Globo era assim, eram as 6 horas do sindicato, mais as 2 horas adicionais por contrato e mais 1 hora de almoço. E a gente trabalhava 6 dias por semana. Só que essas 2 horas a mais eram hora extra, né? Hora extra contratual, que eles chamam. Né? Eu vou então dar um exemplo não só da área de vídeo, mas do fato de trabalhar na Europa. É o seguinte... Entre 6 da manhã e 10 da noite é horário normal de trabalho, carga normal de trabalho. Qualquer jornada que caia dentro desse horário, a hora é o que a hora custa. Se você trabalha entre 10 horas da noite e 6 da manhã, o pagamento é extra. É como se fosse trabalhar hora extra, então tem 50% a mais do horário normal. Aqui a gente tem esse adicional, só que o problema é quando é freela, né? O adicional noturno. Adicional noturno, quem tem carteira assinada. Só que não é esse valor, não. É menos, é só um adicional. Eu nunca trabalhei assinado na madrugada, não sei como é que é.
Na Globo era assim, eu tinha um adicional noturno e acho que era pelo tempo que você trabalhava nesse horário. Como eu trabalhava exatamente de 9 às 6 da manhã, meu adicional noturno era lindo, entendeu? Eu adorava ver meu adicional noturno no contra-cheque. É até legal pra ficar esperto, porque quando a gente tá no freela, a gente acaba não ganhando, né, esse adicional. Você cobra só a hora, só que seria bom você contar aquela hora extra. Pois é. Ou pelo menos tentar, né? Porque geralmente o pessoal, pelo menos em TV, já vê com aquele budget fechado, né? Freela é mais difícil você exigir esse tipo de coisa. Acho que é só conversa mesmo, entendeu? Mas é bem mais difícil. Porque TV é sindicato em cima, sacou? Os caras são... É muito mais complicado para os caras burlarem isso. E outra coisa também, não sei como é que vocês fazem, mas com projetos, como o Sabra tava falando, de viagem... Porque, na verdade, o sujeito... Por exemplo, no caso da Olimpíada lá, que eu fui pra Olimpíada, passei acho que uns 2 meses lá. Eu tava completamente deslocado, né, cara? O cara tá me comprando a minha hora de trabalho e a minha folga, né? Porque eu tô numa cidade que não é a minha, tô numa série de limitação de locomoção, de acesso às áreas, até por conta do evento, né? Tudo bem, é legal, maneiro pra caramba, foi legal pra caramba, mas... Né? Não estava na minha casa, não estava vendo minha família, minha esposa. Você acaba vivendo 100% do tempo pelo evento em si, né? Mesmo que não esteja trabalhando propriamente, mas você tá vivendo aquele ambiente, né? Não tem jeito. No meu caso, quando eu fui fazer o Miss Brasil, a gente foi para um resort, mas aí a gente sentou e conversou. Eram 2 equipes de editor. Então a gente sentou e falou, essa equipe aqui vai ficar de madrugada e essa equipe durante o dia. Então a gente trabalhava de madrugada, eu acordava, obviamente, todo dia 1 da tarde e curtia o resort até as 6 da tarde, entendeu? E a gente tinha tudo lá, era almoço, jantar e tinha o resort inteiro à nossa disposição. Então, pelo menos isso era uma parte boa. E ver as Miss circulando. Agora, deixa eu aproveitar para perguntar uma coisa. Nesse caso aí, vocês estão como freelancers, né, atendendo uma empresa. Para vocês, especialmente o Felipe e Rafa, vocês que têm empresa realmente, como é que vocês gerenciam a vida de vocês ao longo de um ano de trabalho, por exemplo? Vocês têm planejamento para a produtora de vocês? Assim, no mês tal, eu tô travado para tirar minhas férias. Vocês conseguem se planejar para isso? Cara, eu tenho uma dificuldade nisso, assim, porque eu não consigo prever o que vai entrar, né? E largar job é complicado, né? Abrir mão de job... Pois é. Porque a tua produtora, né, cara? Às vezes você como freelancer até pode largar mão de uma coisa ou outra, mas a tua produtora... É o teu nome influencia que tá ali, diretamente né? Não, e às vezes é um cliente que pode ficar fixo, você não pode falar não pra ele, né? Ou já é fixo e você não quer dar mancada e tal, né? Então, o que eu faço geralmente é assim, porque a minha esposa também é freelancer, né? Ela é produtora de elenco, então é muito difícil. Por exemplo, eu tava agora no SBT, tô finalizando lá, ela ficou todo esse tempo aqui em casa. Aí agora ela entrou lá na Globo, tá fazendo uma série lá da Globo, produzindo elenco lá, e pra mim acabou, aí eu vou ficar em casa. Então, a nossa maior dificuldade é sincar eu com ela, pra gente poder planejar alguma coisa. Essa é a primeira situação. A segunda situação são os trabalhos também, que a gente fica com receio de marcar alguma coisa e ter que negar, né? Mas, assim, tem uma hora que você precisa falar, não, eu vou sair, eu vou viajar, eu vou fazer alguma coisa, né? Então, o que a gente concordou aqui? A gente chegou numa conclusão que vale a pena a gente ter sempre um caixa guardado para isso, né? E, assim, deu a brecha, faz alguma coisa, sacou? Então, por exemplo... não tem nada agora, assim, de trabalho nem pra mim e ela tá acabando lá. A gente já fica ligeiro, já fica esperto. Se não acontecer mais nada pra ela, a gente marca, sabe? Em uma viagem de 2 semanas, 1, 2 ou 3 semanas. Se pintar alguma coisa, aí fala, eu tô indo viajar, volto dia tal. Geralmente dá pra... A não ser quando é algum programa de TV que fala pra mim, é do dia tal até o dia tal. Você pode pegar... Aí eu vou tentar ver a flexibilidade. E se não rolar, sinto muito, coisas da vida, né? Tem um tempinho. Agora, com o cliente até dá pra falar, em vez da gente gravar no dia 10, posso, quando eu voltar no dia 15, a gente começar esse trabalho? Aí o cara, não, tudo bem, eu consigo segurar e tal. Ou se não conseguiu, enfim, repasso pra algum amigo e tal. Mas deixar de ter vida pessoal e de viajar e tal, eu não deixo, cara. Porque é uma coisa muito importante pra mim, pra minha esposa, é uma coisa que revitaliza demais a gente, mas sempre tem uns perrengues, né? A gente fez uma viagem ali em 2016 pela América Latina de motorhome, que foi uma
baita viagem, acho que foi a melhor viagem da minha vida, assim, passamos um mês, fomos até o Chile e voltamos, com uns brothers de Santa Catarina, né, uma galera de lá. E, cara, veio uma baita oportunidade pra minha esposa, no meio, assim, era no meio da viagem, entendeu? Caraca. E aí, cara, muita ligação, muita conversa, conseguiram segurar 2 semanas ela fora do projeto, entendeu? E aí depois ela correu atrás, assim, trabalhou meio que dobrado e conseguiu, entendeu? Mas a gente se joga, a gente arrisca, porque se a gente não arriscar, cara, que nem o Sabrá falou, não dá pra falar, vamos viajar em fevereiro do ano que vem? Meu amigo, não tem a mínima ideia do que vai acontecer semana que vem comigo, entendeu? Aconteceu isso comigo no início do ano também. Quando eu fui pro Big Brother em janeiro, eu tava na Globo já, eu tinha entrado na Globo em novembro pra fazer um programa do Lázaro Ramos, tal do Lazinho com você. Aí eles queriam que eu fizesse o Big Brother e eu tava com uma viagem marcada com meu filho. Meu filho e meu pai, a gente foi pra Argentina. Aí eu avisei, cara, eu tenho uma viagem do dia 10 ao dia 15. E eles queriam que eu começasse dia 8, mas eu não lembro mais que dia era. Eu falei, pô, tudo bem se eu voltar no dia 16? Aí a gente conversou, cara, não, tudo bem. Então o Big Brother não vai ter começado ainda, você vai perder só o início do treinamento, mas aí depois você corre atrás. Eu falei, então beleza. Aí os caras foram até super flexíveis, deixaram, eu fui viajar e quando eu voltei, dia seguinte eu já tava lá na Globo de novo. E aquela coisa também, né? O fato de você... Pô, eu conheço o Sabrá e o cara é um excelente profissional, né? Além de um currículo bonito aí, o cara é sempre muito pontual, trabalha direitinho, é eficaz pra caramba. Pô, bicho, o cara que vai te contratar, ele sabe que você tem esse perfil, ele fala, não, tudo bem, entendeu? Uma semaninha assim, o cara, não tem problema, eu prefiro ter ele depois os 4 meses do que perder o cara por conta de uma semana, entendeu? Por causa de alguns dias, Você chegou a dar uma fugida, né, Felipe, uns meses atrás aí eu lembro que a gente não conseguia nem falar contigo, né, no celular. Pois é. Inclusive, porque ali não tinha muita internet, mas também quando eu entro de férias eu tento desconectar completamente, porque faz parte do que eu quero fazer. Mas... Felipe chutou tudo pro alto, gritou freedom. Certíssimo. Pois é. Mas, por exemplo, no meu caso, que nem com o Rafael, eu tenho minha própria empresa, então o que eu faço em inglês se chama CODB, que é Cost of Doing Business, em português é custo de fazer negócios. Eu calculo quanto que eu preciso para me manter operacional durante o ano. Isso sempre é um cálculo anual para mim. Eu calculo quanto que eu quero fazer de dinheiro, quanto que eu quero ter dinheiro eu próprio, e eu sei quanto que eu preciso fazer por ano. E dali o meu ano começa aí, né? Por exemplo, de janeiro. O verão aqui é no meio do ano. Então é bem interessante que no meio do ano dá para você ter uma ideia se o seu ano está indo como você planejou, melhor ou pior. Se estiver indo pior, provavelmente eu não vou pegar férias. Mas se estiver indo do jeito que eu estou planejando ou melhor, aí dá para eu fazer uma outra coisa que é bem legal, que é pegar um last minute, que são as viagens de última hora. Que dá pra gente conseguir umas viagens bem legais, bem baratas aqui e passar 1 ou 2 semanas. E 1 ou 2 semanas é o normal de férias aqui. Você normalmente não passa mais de 2 semanas em algum lugar fora do trabalho. E se eu tiver algum cliente que, por cargas d'água, aconteça de ser na mesma semana que eu decidi ir no last minute, porque o last minute seria tipo uma semana anterior que eu sei que eu vou viajar na semana seguinte. Então, se aparecer um cliente, o que eu tô tentando fazer com a minha empresa é criar uma rede de pessoas que eu trabalho e eu posso aceitar o projeto pela companhia e passar esse projeto para editor X, Y, B para fazer. Ou seja, como companhia, eu não perco o cliente, eu mesmo não fazer muito dinheiro, eu faço só a porcentagem da companhia, mas eu não perco o cliente. Então, mas ainda assim eu vou ter minhas férias, eu não abro mão disso. Pela empresa em si, porque eu tinha 2 opções, né? Eu poderia virar um freelance, que seria uma pessoa com trade license aqui, que seria uma licença de freelance, ou eu posso ser companhia. Se eu fosse só freelance, eu não poderia contratar pessoas, por exemplo. E eu decidi que eu queria eu queria realmente criar uma empresa que possa tomar conta de várias coisas e, na verdade, a minha empresa, a forma com que eu falo que o que a empresa faz é mídia e comunicação. Porque eu também tenho pessoas de marketing e comunicação que fazem parte do meu time, e então a gente pode abranger um mercado um pouco maior para a gente trabalhar. Tá no início ainda, né? Então, mas eu tenho alguns clientes que são de bom tamanho, por exemplo, eu posso pegar 1 ou 2 projetos que
que vão me custar mais ou menos um mês e eu consigo o dinheiro quase do ano inteiro. Então, ao invés de eu ter 100 clientes, digamos, 100 clientes que me paguem 1.000, eu prefiro ter 10 clientes que me paguem 10.000. Então é mais ou menos assim que eu estou tentando concentrar o meu negócio, ou seja, isso também me deixa tempo livre para eu poder trabalhar nos meus próprios projetos. Fazer um filme, ou eu quero fazer um documentário, ou eu quero fazer o que quer que seja, eu quero desenvolver um novo workflow, eu quero ir trabalhar com uma produtora de algum outro lugar para ajudar eles a serem mais eficientes. Então eu acabo tendo tempo para isso. Esse sistema que você desenvolveu de lidar com os clientes e tal, essa questão do dinheiro, isso você veio estudando, você desenvolveu com o tempo, foi quebrando cabeça, isso você pegou o modelo de outras produtoras, como é que você chegou nisso? Todas as respostas acima. Isso daí realmente foi... Desde 2014 eu tinha a ideia de abrir a minha própria empresa, então desde 2014 eu estava estudando o como fazer tudo e eu vou continuar aprendendo para sempre, né? Não dá para saber tudo. Muitas dessas coisas vieram de outras pessoas que são muito bem-sucedidas e você tenta aprender o máximo possível. Por exemplo, o negócio do CODB, que é o custo de fazer negócios, foi uma das coisas que me ajudou muito, porque quando eu comecei a fazer freelance, eu falei assim, quanto que eu cobro? Eu não faço a mínima ideia de quanto cobrar. Então, o saber quanto te custa para poder oferecer um serviço te fala, se a pessoa te pagar esse valor, você está trabalhando de graça. Se a pessoa pagar abaixo desse valor, você está pagando para trabalhar. E acima desse valor, você começa a ganhar dinheiro. Por exemplo, o que leva isso em consideração? O quanto que a sua ilha custa e por quanto tempo que ela vai ficar operacional. Normalmente são 2 anos. A quantidade de dinheiro que você paga em software por ano. A conta de luz, todas as contas que você tem para ser operacional no trabalho, ou seja, telefone, internet, o seu Google Drive, os seus HDs que você tem que comprar. Você calcula tudo isso anualmente, aí você começa a dividir, né? Divide por mês, divide por dia, e em algum ponto você fala, quantos dias por ano você quer trabalhar? Você quer trabalhar 100 dias por ano, 200 dias. Aí você tem uma ideia de quanto que custa para você por dia para ter as luzes acesas. Isso me ajudou, esse foi o meu ponto de partida. Saber quanto me custaria para ser operacional e falar, vem cá, eu quero enfrentar isso ou eu prefiro continuar no meu trabalho aqui e trabalhar 8, 10, 15 horas por dia. Em 2014 eu não tinha coragem. Aí quando foi ano passado eu falei, não, agora eu não quero mais ficar aqui nas algemas dos overlords, não, e quero ter um pouquinho mais de liberdade. E foi a melhor decisão que eu fiz. A minha conclusão, cara, é que vale mais a pena. A gente Sem até falou dúvida. sobre freela e fixo, né? Mas assim, os últimos... Desde que eu saí acho que o Sabrá também, né, cara? Desde que a gente saiu da MTV, eu nunca mais peguei fixo. Você chegou a pegar um fixo, Sabrá? Cheguei a pegar um fixo. Fiquei quase 3 anos fixo numa agência de comunicação aqui do Rio. Eu lembro. Foi logo depois até, né? Foi logo depois. Não, mas enfim, a minha conclusão é que, cara, no fim das contas, a gente trabalha menos pra ganhar a mesma coisa, sabe? Aí você pode não necessariamente ganhar a mesma coisa, ou pode até ganhar mais. Mas o fato é que você vai trabalhar menos. A sua hora, trabalho, você ganha mais, né? Porque eu acho que a dificuldade é criar uma rotina que ela exista, né? Que a rotina exista. Muitas vezes pro freelancer, quando a gente tem a produtora que você estava perguntando, né, Marcelo? O problema é a rotina existir. Porque você precisa de volume de rotina, né? Uma coisa é quando você tem trabalho fixo ou você pega empreitadas e aí você está sendo consumido por muito tempo, e enfim. Mas o problema de quem tem a produtora também é de entrar job a toda hora, né? Para você poder ter como administrar aquilo que você tá... porque a partir do momento que você faz um mês muito bem, mas o outro você não faz nada, você tem o seu faturamento reduzido pela metade, né? E aí, no fim das contas, o que vale no frigir dos ovos é o saldo do ano, né? Isso acaba ajudando a gente a ter bem mais qualidade de vida, né? Por mais que você ganhe menos. Então, minha conclusão foi essa. Mesmo em anos que eu tive faturamento baixo, teve uns 2 anos atrás, assim, que foi péssimo pra mim, assim, no meio da crise. Só que mesmo assim, valeu a pena, porque eu consegui pagar minhas contas, consegui ficar no 0 a 0, beleza. Não fiz nenhum grande investimento, nenhuma grande viagem. Cara, eu vivi pra caramba, entendeu? Eu curti... Teve muito tempo livre, né? Tive tempo livre, me entreti, estudei...
estive com os meus familiares, enfim. Isso tudo dinheiro nenhum paga, né, cara? Isso tudo... É a coisa mais valiosa que a gente tem, é tempo. A Pois gente é. nunca vai ter de volta. Então a minha conclusão hoje em dia é, eu tento me precaver e viver num custo de vida o mais baixo possível que eu puder, para que eu não dependa, para que eu não precise vender o meu tempo a preço de banana, sacou? Isso aí. Porque muita gente entra no workaholic também, nessa loucura, porque se enrola com grana também, né? Tem essa questão, né? Conheço vários editores que, tipo, estão tendo que trabalhar em 2, 3 trabalhos ao mesmo tempo porque tá devendo, sei lá o quê, e o juros tá comendo e... Ou então isso tem te falou. filho, né? Ou então Ter tem filho filho, é foda, mano. eu imagino, né? Eu acho que eu não posso falar porque eu não Ter tenho, filho mas é foda, assim... colégio. Mas você tá aí pra provar Colégio. que dá pra administrar, né, cara? Mas é tenso, porque agora eu tô no momento que eu tô no meio que entrando no alerta vermelho, que mês que vem eu tô fudido. Porque eu tô sem... meus últimos trabalhos foram bem fracos. A gente tem noção, o último trabalho que eu fiz foi pra uns amigos daqui do Rio, que tem um bar em Ipanema, eles precisavam fazer um vídeo lá e estavam sem grana. Eu falei, cara, faz o seguinte, me paga em crédito de cerveja que pra mim tá ótimo. Eu fiz o vídeo pra eles me pagaram em crédito de cerveja. Eu falei assim, se você me dá o dinheiro, eu vou gastar. Então eu fico com crédito de cerveja. Quando eu ficar sem dinheiro, eu venho beber aqui, que eu sei que eu bebo de graça. Em Praga já não vale isso, né? Esse crédito aí daria pra você beber durante muito tempo, viu? Aqui. Cara, 10 anos Porra, de então, bebida tá free, vendo? né? Só pra dar inveja, aqui dá pra você pegar meio litro de cerveja no bar por R$4,40 de real. Isso. Nossa. Cerveja No bar, tcheca, né? No né? bar. Pilsen tcheca, né? E ainda bar. cerveja maravilhosa, né? Ah, sim, não. Porra, a Pilsen tcheca é a melhor que existe. Pois aí tem umas melhores, aquela ali é só o padrão. Ô, Felipe, aproveita aí, cara. O cara aceita cerveja de pagamento, bicho. Tá com a faca e o queijo na mão, hein, brother? Você tá fazendo o teu networking aí Arruma uns freelas pra mim aí, cara. Mas sabia que aqui, quando você pede a ajuda de algum amigo, por exemplo, vou me mudar de apartamento, me ajuda a mudar, sabia que as pessoas realmente pagam em cerveja? Aqui É mesmo? Isso é realmente comum. É moeda aqui pagar em cerveja. Aqui em São Paulo a gente calcula tudo em pizza. Também é um bom pagamento. Normalmente eu tento fazer o arranjo da mesma forma que eu faço com os meus clientes. Então, se o meu cliente perguntar, eu preciso fazer um vídeo desse jeito, eu faço uma estimativa para eles. Essa estimativa é baseada na minha experiência, em quanto tempo que demoraria para eu fazer aquilo. Então, tem todo o meu cálculo de tempo, quanto tempo que eu vou precisar, quantas pessoas eu vou precisar, etc. E no meu contrato diz, você tem até versão 3 do vídeo. Ou seja, você tem 2 rounds de revisão que você pode... Refações, né? Isso, por esse preço que eu tô te mandando. Se a gente passar desse daí, aí vai ser um valor por hora do valor X. Ou seja, com o meu freelancer, eu pergunto para ele... Quanto que vai custar para fazer isso e aquilo, e ter até revisão número 3, aí a pessoa me dá um preço, e eu coloco aquele preço... No orçamento, entendi. Exatamente, eu coloco no orçamento, e no meu caso, por exemplo, como empresa, digamos que você me fale que vai custar 1.000, tem normalmente um markup, que é a porcentagem da companhia, que vai tipo 10, 15%. Sim, normal, Porque é assim que a companhia vai fazer dinheiro, é assim que a companhia vai crescer. Sim, Porque, assim, a minha questão é a seguinte, a gente fala muito, né, das jornadas e tal, de como exigir, como freelancer, como editor. Mas também quando a gente vai contratar, né, cara, aí que a gente vê quem é quem, né? Porque às vezes o cara reclama pra caramba, mas aí vai o nabo inteiro pro brother, né? Você fala, pô, bicho, você tá aí reclamando de um monte de carga horária e tal, de trabalhar pra caramba, aí quando fecha o freela, você não 10 mil alterações, né? Pois é. Então eu tenho isso no meu contrato com o cliente, eu acabo tendo isso no meu contrato com a pessoa que eu tô contratando. Então, quando a gente chega lá na versão 2, eu tenho que avisar o cliente, né? Assim, só lembrando, essa vai ser a última revisão que a gente vai ter pelo preço que a gente confirmou. Porque senão, eu não quero fazer com que a pessoa que eu estou contratando fique trabalhando muito pelo preço que a gente concordou só para ir até a revisão número 3, e por aí vai. E eu não sei de vocês, mas assim, eu particularmente prefiro e tenho colhido muito mais frutos
quando eu preciso produzir coisas, gravar, por exemplo, eu sempre marco diárias baixas e pago o cachê normal. Eu sempre tendo a aliviar para quem trabalha para mim, porque no fim das contas isso volta para mim. O trabalho sai com mais qualidade e a pessoa tá sempre disposta a fazer trabalho para mim. É melhor pagar bem. O que acontece com os meus clientes é o seguinte, eu falo para eles imediatamente, eu não sou barato. Você sabe que isso aqui não vai ser um precinho barato, não vai te custar só 500 euros ou alguma coisa assim. Eu tenho uma qualidade, tem uma coisa que eu posso garantir que eu vou produzir, eu vou te dar. E tudo isso depende se você vai querer pagar isso ou não. Se não, talvez eu não seja a pessoa para fazer isso, porque eu também não quero fazer muito trabalho que seja um cachê muito baixo e vai sofrer com a qualidade. Então tem várias coisas para colocar em mente e aquele negócio também. Para a pessoa que eu vou contratar, se eu quero contratar um cameraman ou um DP ou um diretor, eu pergunto sempre para eles, quanto que você quer fazer? Se eles me falarem um preço muito mais alto do que o que eu posso pagar, eu falo, ok, é mais alto do que eu posso pagar. O projeto é assim, assim, assado, eu posso pagar tanto. Você quer fazer ou não? Dou a opção para a pessoa, eu sempre... Porque tem muitas outras companhias que, assim que você fala um preço maior do que o que eles podem pagar, eles falam, ok, obrigado, e nem te dão uma opção de negociar. Tem várias opções, né? No meu caso, eu tento sempre pagar o que a pessoa quer receber. Então, você tem um diretor que quer receber, 1.000 euros por dia e um outro quer receber, outra pessoa do mesmo nível, tipo um DP, quer receber 500. Ok, você quer receber 500, o outro quer receber 1.000. Eu vou pagar 1.000 e eu vou pagar 500. Agora, se eu realmente puder, eu vou falar pro cara, olha, o que você está cobrando por 500, você não deveria estar cobrando 500. Você deveria estar cobrando mais. Só uma dica. Às vezes, quando a gente vai fazer um job, alguém faz essa pergunta pra gente, né? Quanto você quer, quanto você cobra por esse job, e a gente fala o valor, e a pessoa fecha na hora, eu já sei que eu pedi. Na hora você fala, putz. Dá uma dor no coração. Quando a pessoa fala, não, então tá bom, então fechado. Eu falo, puta merda, pedi pouco. E outra coisa, pelo menos aqui, pelo menos o tipo de cliente que eu quero, se você cobrar menos, é capaz deles não pegarem, porque eles vão sentir, peraí, por que ele tá cobrando tão pouco? Então deve ter alguma coisa errada. Entendi. Tem que tomar muito cuidado para não cobrar demais e também não cobrar de menos, porque senão pode mandar a mensagem errada. Então, fazer budgeting aqui, achar o preço certo, é uma parada que pode até ser estressante, mas aí depois de um tempo você acostuma. Não sei se vocês conhecem, tem uma página e um podcast chamado Fitness in Post. Não sei se vocês conhecem. Eu conheço, Não, nunca ouvi falar, não. Feito por um editor, né? Ele é um editor? Eu não sei a história dele exatamente. Ele trabalhava com, acho que, ou produção, ou acho que era pós-produção. Ele ficava sentado o dia inteiro. Era isso mesmo. Eu conhecia de muito tempo atrás, eu voltei a ouvir recentemente e mudou de nome agora, se chama Optimize Yourself. É um podcast, um site voltados para a questão da saúde da galera de pós-produção. Então é muito interessante, assim. Então tem discussões e ele traz convidados no podcast. No site dele tem loja também, que você vai poder comprar produtos relacionados à saúde, né, da galera que trabalha em pós. Aquelas questões das mesas que levantam, né, que você pode trabalhar de pé. Uma fonte assim, de informação muito bacana mesmo. O nome dele é Zach Arnold. É bem legal. Depois a gente coloca o link aí também. Zach Arnold, ACE, ele é editor em Hollywood. Uma curiosidade, vocês usam mouse ou caneta? Não, mouse e trackpad. Ou trackpad, o trackpad, aquele separado, a parte da Apple eu gosto bastante. Eu também. Eu prefiro o trackpad, só que no momento eu tô com mouse. Eu edito com caneta, cara. Eu já editei com caneta durante muito tempo, mas depois eu acostumei com o mouse de novo. Eu gostava muito de mouse também, nunca tive problema com mouse. A questão foi que quando eu rolava essas loucuras de trabalho, de ter que ir para um lugar, depois voltar, ainda ficar mais 10, 12 horas na minha própria ilha, tipo 20 horas de trabalho, cara, me dava muita dor na mão e tendinite, né? E aí eu pulei pra caneta meio por conta da necessidade e odiei, na verdade, no começo. E, cara, hoje eu não consigo mais editar sem caneta, assim, eu tenho uma dificuldade de editar sem caneta. Tem um mouse agora que ele fica em pé e a mão fica de lado, como na posição mais natural da mão. Eu já ouvi falar desse mouse, Pois é, mouse vertical, né? Eu nunca testei, mas deve ser interessante, porque realmente a posição que a gente fica com a mão para baixo, você está meio que rodando os músculos e colocando numa posição tensa. E depois tem o formato do mouse em si, etc. Então esse outro mouse, ele fica na vertical, você fica numa posição de descanso da mão.
Parece bem interessante. Acho que a Logitech tem. Teve uma época que eu cheguei a editar até com trackball, que é muito comum usado em Pro Tools, né? Galera de áudio usa muito trackball, que o mouse fica parado e você fica só girando a bola. Eu usei durante um bom tempo também. Aquelas mesas que levantam, aquelas standing desks, vocês já chegaram a usar, não? Cara, eu tenho uma vontade de usar aquilo. Eu também tenho muita curiosidade. Nunca usei, cara. Esse Na verdade, eu nunca nem vi. É o que eu sinto falta do meu emprego anterior, eu tinha lá. Queria... Ô Sabra e ouvintes aí que não... A gente até pode colocar o link aqui no site pra vocês verem, mas é muito louco, é uma mesa... É a tua mesa mesmo, tipo, imagina a tua ilha ali, a tua mesa que você trabalha. Você tem um botãozinho que ela levanta, Você aperta um botão, ela levanta, tipo, aí você fica tipo Walter Murch ali. Ela tem um motorzinho, eu já fiz umas gambiarras pra poder trabalhar em pé, né? Botar um suporte e tal. E é bem interessante, porque você fica mais desperto, eu acho. Eu acho que você fica muito mais ativo, né? Muito mais ligado. E não cansa, né? Porque... E tem a questão da cadeira também, né, cara? Eu investi uns tempos atrás e fez uma baita diferença isso pra mim. Comprei uma cadeira cara até... Mas eu falei, bicho, eu tô passando muito tempo sentado, eu preciso de uma cadeira boa, né? E às vezes eu sofro, viu, cara? Quando às vezes eu vou em frila que tem umas cadeiras ruins, putz grila, mano. E outra coisa, sentar é o novo câncer. Dizem que faz muito mal, né? A gente não foi feito pra ficar sentado o tempo inteiro. Galera, muito obrigado pela colaboração de vocês aí, muito bom ouvir de vocês sobre as rotinas, sobre esses perrengues aí, saber que a gente não, que a gente tá se danando junto nessa, né, que não tá sozinho. Maravilha, a gente tá sofrendo junto, mas também tá aprendendo junto. Acho que a nossa profissão já é roubada e perrengue por definição, né? A gente se fode, mas a gente se diverte, né, cara? Acho que esse é o melhor ditado. Exatamente. É isso aí, vamos trocar mais ideia para ver se a gente melhora aí a rotina de todo mundo com essas ideias todas que a gente discutiu. Agradeço mais uma vez aí ao Felipe, ao Sabra, e que a gente possa cada vez desenvolver mais essas ideias, negociar melhor, né, cara, a nossa vida, como o Felipe bem falou, né? Lembrar que a nossa vida que está em jogo é nossa vida pessoal, né? Nem sempre é só a nossa vida profissional. Tá bom, galera? Um grande abraço pra todo mundo aí. Abraço, galera. Valeu. Obrigado pelo convite. Nos próximos, quando precisar, é só chamar de novo. Até quando ele vai aguentar? Até quando ele vai aguentar? O Felipe tá aí ainda? Eu tô aqui. Minha mamãe falou que eu, quando não tiver nada esperto pra falar, é melhor ficar calado. Eu não consegui achar nada pra falar.